Sei lá, eu acho que eu tô meio desanimada pra falar hoje, mas eu vou falar. Porque eu postei um vídeo no meu perfil e uma das pessoas que me seguem, o Henrique, colocou uma pergunta que eu achei muito interessante. Então, o TED Talks dominical vai ser sobre essa pergunta. Ele me falou como que fica essa questão super contemporânea do lugar de fala. E eu acho que o lugar de fala, ele tá passando por um processo de resgate. Porque desde pequenos, desde criança, nós somos inconscientemente condicionados a não nos expressar. E por que eu falo isso? Pega uma criança que começa a chorar por um determinado motivo e daí o pai ou a mãe daquela criança, de modo automático, simplesmente fala para ela: menino ou menina, para de chorar, não chora, não pode chorar. Então, quando você fala para aquela criança que é totalmente indefesa e sem amarras e sem nenhum tipo de armadura, ela vai pegar aquela frase, você não pode chorar, e ela vai começar a aplicar para a vida dela. Primeiro, naquele momento, houve uma repressão do que ela estava sentindo, porque o pai ou a mãe simplesmente falou: para de chorar, não pode chorar. Sabe? Ao invés de perguntar para aquela criança por que ela estava chorando, qual foi o motivo daquele choro dela naquele momento. Então, além dela começar a reprimir as próprias emoções, naquele momento ela vai passar a não se sentir importante, porque o pai ou a mãe não teve interesse em saber o porquê dela estar chorando. Simplesmente só falou: para de chorar, não pode chorar. Então eu acho que as coisas começam muito nos pequenos atos, né? Há muitos anos eu pesquiso coisas, eu estudo coisas, sobretudo por uma questão pessoal que eu vivi. Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu tive um convívio muito abusivo com um ex-padrasto e eu não tinha lugar de fala. Então, a minha expressão, a minha comunicação, ela foi restrita. Entende? Então, quando eu falo que eu me diminuía muito ou que eu não me permitia expressar, é porque eu estava automatizada e vivendo com aquele programa que foi colocado no meu inconsciente, entende? Então, tudo tá na nossa mente. Eu sou uma grande estudiosa e grande admiradora do cérebro humano, de como ele opera, de como as emoções e os sentimentos e, sobretudo, as experiências que a gente vive na nossa infância determinam quem a gente é ao longo da vida, né? Assim como as doenças que a gente passa a adquirir ou vem a adquirir quando adultos, enfim. Eu até gravei uma vez uma palestra que está aqui no meu IGTV, falando sobre as experiências adversas na infância. Então eu acho que esse tanto de gente falando agora representa um resgate de uma expressão que foi enterrada. E eu acho que é um resgate, sobretudo, da voz feminina que está acontecendo. Então, por exemplo, nós mulheres tivemos o nosso direito de votar regulamentado só em 1934, na época do governo do Getúlio Vargas. Ou seja, tenho o quê? 86 anos? 86? Conta de cabeça é meio complicada. Enfim, então isso foi regulamentado há apenas pouco tempo. E não é só isso. Por exemplo, quando as mulheres tinham que aceitar casar com determinada pessoa porque o pai escolheu, que é repressão da expressão maior do que essa. Então, eu acho que o que está acontecendo é um resgate das nossas expressões, do que a gente pensa, do que a gente sente e de quem a gente é.